Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez-Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Amém? Posso sentar em nome de Jesus. Essa palavra aqui, irmãos, vai falar de um momento, talvez ali, de extrema felicidade para Davi, porque Davi estava levando consigo a arca da aliança que representava a presença de Deus entre o povo de Israel. Mas sabemos que a arca ela é colocada em cima de um transporte, e aquele transporte ele foi feito de uma maneira inadequada para carregar aquela arca. E ali, quando eles estão transportando aquela arca, Davi, Abinadab, Aiô e Uzá, a palavra do Senhor vai dizer assim, que os bois, eles tropeçam. E ali, Uzá, ele coloca a mão para segurar a arca, mas no ato que ele coloca a sua mão, ele morre. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que Davi temeu por conta daquela morte. E ali havia um homem chamado, meu Deus do céu, fugiu a palavra dele, meu pai, Obed-edom, misericórdia. E ali havia um homem chamado Obed-edom, a qual esse homem ele morava naquele caminho. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que a arca do Senhor ela é levada à casa de Obed-edom, e ali ela fica durante 3 meses. E aqui o Senhor já começa a ministrar a palavra ao meu coração, amém? Primeiramente, nesta noite, nós temos que saber a forma que estamos tocando no Senhor, porque a presença dele, irmãos, ela é santa. Ali o homem, quando ele coloca a mão, talvez ele para tentar segurar aquela arca, para que ela não viesse cair, ele morre, porque ali a arca representava a presença de Deus, e todo homem que colocasse a mão na arca, ele morreria, porque ele é pecador. E aqui não é diferente. Nesta noite o Senhor, ele fala ao meu e ao teu coração, como estamos colocando a mão na obra, como estamos colocando a mão nas coisas de Deus, porque Deus não mudou, ele é o mesmo, ele é aquele que esteve lá e é aquele que está aqui, e ele diz para mim e para você, como estão colocando a mão na minha obra, porque a obra é santa. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim, que então Obed-edom, ele recebe o privilégio de receber a arca na sua casa. Você sabe o que é isso, irmãos? Você consegue mensurar o que é receber a arca na sua casa? Porque quando aquele homem ele recebe a arca da aliança, ele não recebe só um monumento, mas ele recebe ali a presença de Deus. A presença de Deus, a qual, irmãos, sobressai a qualquer mal. A presença de Deus entrou na casa de Obed-edom, e ali houve prosperidade, ali houve bonança, ali houve algo chamado presença de Deus, que muda. Mas ali Obed-edom, ele recebeu algo significante, a qual talvez aqueles homens não estivessem preparados para receber como Obed-edom recebeu. E o Espírito Santo de Deus não se engana, ele diz para mim e para você, lance a mão no arado, mas veja se observais como estáis lançando, porque a minha presença é santa, a minha presença sobressai, a minha presença fala, a minha presença reina. Eu não sou um Deus de boneco, de brinquedo, de madeira, de escultura, mas eu
Nós temos que entender que a casa do Senhor é um lugar de refúgio, é um lugar de refrigério, é um lugar de consolo, mas também é um lugar de transformação e posicionamento. Sem posição não há relação. Ah, Deus, mas eu quero tanto a tua presença na minha casa. E como está a tua casa? Eu não estou falando aqui de casa, templos feitos por mãos jovens, não. Eu estou falando aqui, a estrutura, o teu eu, o meu eu, como está? Porque ele é santo e nele não podemos tocar de qualquer maneira. Queres receber a minha presença, mas não queres santificação? Queres receber a minha presença, mas não queres descer na olaria e me buscar verdadeiramente? Porque eu não sou um Deus de confusão, eu sou um Deus de vida, mas sou um Deus que fala. E muitas das vezes nós queremos agir de uma maneira prepotente para com Deus. Se o Senhor não faz, eu não vou. Se o Senhor não manda, eu não vou. Se o Senhor não muda o meu cativeiro, eu não vou, eu não faço, eu não quero, não tenho tempo, não dá. Aí Deus está falando: ei, tu é barro, tu é pó, desce na olaria enquanto é tempo. Porque de mim ninguém zomba, comigo ninguém brinca. Ali Obed-Edom recebe a presença. E eu vejo talvez ali Obed-Edom como alguém que se chamava Davi. Davi era digno da presença. Davi, ele era alguém segundo o coração de Deus que errou, mas que quando errava reconhecia. E a célula do pecado, ela não sobressai quando eu e você lançamos os nossos pecados diante dele com arrependimento. No livro de João diz que aquele que se arrepende, ele é fiel e justo para nos perdoar e não mais nos lembrar dos nossos pecados. Mas como você está recebendo a presença? Como você está tocando na presença? Porque somos falhos, sim, e merecedores, sim, mas o sangue dele, nesta noite, aquele sangue que foi derramado, nos torna capacitados a continuar. Mas não é da minha maneira, não é da sua maneira, é da maneira que ele quer. Não é Deus falando: vai para um lado e você vai para o outro. Eu quero desse jeito. Ah, Senhor, eu faço do meu jeito. E Deus está falando: desse jeito não, é do jeito que eu quero. Eu sei como faço, eu sei como eu trabalho no vaso, diz o Senhor. Eu sei, eu sei, eu sei. Tem que passar lá no processo da olaria. Eu não sei por que Deus está mandando falar dessa maneira, mas assim, papai, eu vou falar. E Deus está falando: tem que descer lá na olaria e ver os processos do vaso ser moldado pela mão do oleiro. Porque não é estar aqui hoje e Deus fazer amanhã. A vida do crente é cercada de processos a qual você será quebrado, lapidado, transformado para viver o sobrenatural e a promessa que Ele tem estabelecido sobre a tua vida. Mas enquanto eu e você ficarmos pulando os processos, o Senhor não vai fazer. Ele não é obrigado a fazer nada, Ele faz quando quer e como quer. Mas desce a casa do oleiro, diz o Senhor, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quando Ezequiel ele foi levado a um vale, o Senhor disse para Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? E eram numerosos ossos. E Ezequiel diz assim: Senhor Deus, tu o sabes. Profetiza, Ezequiel, sobre este vale. E Ezequiel profetiza. E ali há um ruído, um barulho de ossos juntando com ossos. Deus trazendo vida àquilo que está morto. Foi fácil o processo de Ezequiel? Não. Foi difícil. Mas ele prevaleceu. Porque quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele não vai pedir para fazer, Ele só vai levar. Vai entrar no vale. Mas no vale eu te capacito. Mas ai de ti, diz o Senhor, se eu te mando para o vale, e tu vais para trás, por quê? Temes a minha voz, diz o Senhor.
levo nesta noite, diz o Senhor, a algo mais profundo, porque eu não chamei pessoas, diz o Senhor, para andar em águas rasas. Eu chamei pessoas para andar em águas profundas, na profundidade do conhecimento da minha palavra. Porque enquanto nós estivermos vivendo um evangelho egocêntrico de que Deus é bonzinho, nós não iremos viver o sobrenatural, porque Deus tem os seus atributos. É amor, mas é justiça. É paz, mas é guerra. Levanta, mas abate. Exalta, mas também humilha, porque Ele é Deus e ninguém ensina Ele a ser Deus. Ele é Deus. E se daquela maneira lá atrás a criança tinha que ter um certo tipo de reverência e cuidado ao ser tocada, não podia. Imagina a presença do meu grande eu sou, do Elohim, do El Shaddai, do Adonai, do Deus que está aqui, que se faz presente neste ambiente, porque Ele vive, irmãos, e os olhos dele estão passeando no meio dessa igreja como chamas de fogo. E uma pá muito grande, o Senhor está passando, está limpando toda a sujeira. Porque Ele diz, é um tempo de transformação, é um tempo de renúncia, é um tempo de deixar o velho homem lá atrás, porque a gente não pode misturar pano novo, remendo velho e pano novo. Ou a gente é, ou a gente não é. O caminho do homem no levantar é de Deus. O que Deus quer saber nesta noite? Como você está tocando na minha presença? Obed-edom, ele recebe a presença do Senhor. E ali eu vejo como algo maravilhoso receber a presença do Senhor. Quando nós recebemos a presença dele na nossa casa, é algo sobrenatural. No início da nossa caminhada, quando nós recebemos a presença do Senhor, é algo tão maravilhoso. O primeiro amor. Aí vem as guerras e o tempo da promessa. Que Deus está falando para pessoas aqui, o tempo da promessa é um tempo que cansa muitas vezes. Porque a gente fica à espera de algo que não se vê, mas tem que esperar. E o relógio de Deus, ele não é igual ao meu e o teu. A ansiedade vai batendo forte, tomando conta dos nossos corações, porque queremos que Deus faça, que Deus haja, que Deus transforme, que Deus mude, que Deus renove, que Deus liberte, que Deus cure. Mas Deus está falando, eu trabalho como quero. Primeiro eu quero te ensinar que você é um adorador. Primeiro eu quero te ensinar a ser adorador. Porque enquanto eu e você não aprendermos a passar pelo vale, entender que vale é lugar de experiência e crescimento, a gente fica estagnado, porque nós achamos que o crente é viver só de vitória. Mas a vitória é lá na glória, porque aqui nessa terra é lágrima. Você vence hoje, amanhã tem outra prova. Não tem descanso, irmãos. O crente aqui não vive de férias. É algo momentâneo. Venci uma prova hoje, tenho que orar e buscar, porque amanhã eu terei que lutar outra guerra. E não venceu a prova hoje, agora eu vou ficar aqui quietinha, não vou orar mais não, porque eu já venci a guerra mesmo. E Deus está falando, ei, desça na moradia, que lá eu falarei contigo. Entra dentro do teu quarto, Mateus 6. Entra dentro do teu quarto e fecha a tua porta. E em secreto fale com o teu pai. E o teu pai te responderá. Aleluia. Porque nós temos buscado de pessoas aquilo que só poderemos obter de Deus. Aleluia, santo. Deus está falando assim, vigia. Nós não somos nada aqui, né, Deus? Somos apenas barro. E se Deus fazer assim, quebramos, porque nós não somos nada, não levamos nada, não temos nada. E Ele nos criou para ser imagem e semelhança dEle. Ele não quer ninguém caído. Ele não quer ninguém cabisbaixo. Ele não te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que você é indigno, mas para dizer para você que você torna-se digno pelo sangue que foi derramado na
Porque para entrar lá no céu, irmãos, a gente tem que vencer um gigante hoje, orar e buscar. E não é por causa de um gigante, de uma guerra, de um não, que a gente tem que sair da casa do Senhor e não voltar mais. É aí que temos que lutar. Como Jacó, ele segurou o anjo. Ele lutou com o anjo para ele obter a bênção dele. Mas muitos, quando chega ali pertinho de receber a vitória, deixa o anjo embora. E Deus está falando, ei, tem pessoas aqui que perderam uma bênção porque não souberam esperar. Não é porque Deus não ia fazer, é porque agiram precipitadamente, ansiosamente, não esperaram. Aqui nessa palavra, aquilo que me chama a atenção, pastora Lisa, é que Obed-Edom, quando Deus quer ter um encontro com o homem, ele cria circunstâncias. Ali, Obed-Edom, ele recebeu a arca, que representava a presença de Deus na sua casa, porque o carro quebrou, os bois tropeçaram. E assim também foi na mulher samaritana. Jesus vai de encontro a ela. E Jesus nessa noite tenta de encontro a minha e a tua vida. E a resposta e a pergunta é: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? É notório que Jesus está aqui, irmãos. Só não sente quem não quer. Só não pega a palavra quem não quer, porque ele está falando aqui. E eu não estou fugindo, não, é na palavra. E ele está falando assim: ei, ouvidos atentos. Não é, sabe o que acontece? Às vezes a gente acha que não é o pregador. Não estou falando de mim, não, estou falando do que Deus está mandando eu falar. Às vezes a gente pensa assim, que a mensagem não é boa por causa do pregador, mas a palavra de Deus é a revelação, é a profecia, irmãos. Não é profetada, é profecia. Eu acredito nessa palavra. Eu sou ousada sim por Deus, mas eu acredito nessa palavra, porque essa palavra não mente. Ela não age com emoção, ela é verdadeira. E eu nunca vi palavra matar crente. Porque estamos vivendo hoje uma era onde já não se pode pregar a palavra, porque falam assim que tem que saber como prega, porque senão machuca. Mas eu tive meu ministério iniciado em um ministério onde o pastor, ele pregava a palavra. Eu fui criada com palavra, então palavra não mata, a palavra ensina, levanta e edifica. Deus, quando ele quer falar, ele fala como ele quer. E não como a gente quer, é como ele quer. E ele está falando para mim também. Não é só para vocês, que é noite de colocarmos a nossa casa em ordem. Recebermos a presença dele. Não é só abrir a porta do quarto e falar, e falar, e falar. Porque a palavra dele diz assim: pedir, pedir, pedir mal. Porque às vezes a gente até abre a porta do quarto, dobra o joelho, mas só abre para pedir. E não agradece. Mas é noite de agradecer a Deus pelos livramentos que ele tem nos dado, pela porta que não se abriu, porque era livramento de Deus, pelo não dele, pelo sim e pelo não, porque ele é Deus acima de tudo e faz como quer. Algo que Deus está dizendo: não queiras me ensinar a trabalhar, porque quando Deus está começando a fazer, você começa a se revirar de um lado para o outro. Faz pouquinho para Deus, e Deus está falando assim: você não quis que eu trabalhasse? Nós não oramos e pedimos para Deus fazer algo na nossa casa, aí começa o barulho, o ruído, ai, é o diabo. Não é Deus.
porque ouvimos falar, mas ter uma base no conhecimento de quem Ele é, ter profundidade com Ele, saber que Ele é acima de tudo e reconhecer que Ele é independente daquilo que Ele pode ou não pode nos ofertar, porque o amor que nós temos que ter por Deus é acima de tudo, é acima dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa casa, dos bens materiais, é a presença do Senhor. Nós temos que entender que essa vida é vaidade, e aqui não ficará pedra sobre pedra. E ainda eu quero dizer algo: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de vestir, e nem pelo que haveis de comer. Deus está dizendo para eu e você despreocupar o coração e tirar essa ansiedade, porque a ansiedade atrapalha o agir e o mover de Deus. E Deus está falando nesta noite: não é como tu queres, mas é como eu quero. Receba a minha presença como eu quero. Faça o que eu quero. Eu mando você pregar, não quero pregar. Eu mando você falar, não quero falar. E quer que eu faça, diz o Senhor. Ei, entenda que você é pó. A nossa originalidade, origem é barro e pó. E nós não somos dignos de pedir para Deus fazer. Deus não é secretário. Ai, Deus, eu quero que o Senhor faça. Não, Ele vai fazer quando eu e você entendermos que somos pó. E Ele faz se Ele quiser, porque Ele é Pai. E Ele reconhece e sabe que tem coisas que não é pra gente. Tem coisas que Ele não vai permitir porque não é da graça dele. E não adianta a gente ficar querendo fazer meninice com Deus, irmãos. Porque Ele vai fazer do jeito dele. Eu já passei por isso muito, de querer ensinar Deus a fazer. Até que hoje eu entendi que a gente ora e põe na mão de Deus, e quando a gente põe, a gente tem que deixar. E despreocupar, porque quem prometeu que garante a vitória. Eu não sei qual é a circunstância que você tem enfrentado, que você tem pedido algo de Deus nessa noite. Talvez é uma resposta, é uma direção, é algo que você busca dele. Mas Deus está falando aqui nessa noite que está visitando a vida de alguém que está aqui, ao nosso meio. E Ele está tocando, mas não é imaterial, não. É saúde. Porque grande é o livramento da parte de Deus nessa noite na área da tua saúde. Deus está repreendendo toda a potestade na vida do inferno. Porque o decreto era morte, mas Deus chega com vida. E Deus está visitando aqui nessa igreja, nessa noite, a minha e a tua vida. E Ele está lançando por terra todo o mal. Aquilo que os nossos olhos não podem ver, irmãos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. E aqui há uma atmosfera que os nossos olhos não podem contemplar. É espiritual, potestades malignas do inferno, que lutam contra mim e contra a tua vida. Mas nenhuma ferramenta preparada para prosperar, diz o Senhor. Enquanto nós estivermos na presença dEle, Ele garante. Enquanto eu e você estivermos aqui adorando, Ele faz. Ele cuida nos mínimos detalhes. A gente não precisa ensinar Ele a ser Pai. Ele é. Ele sabe como age a vida de alguém nessa noite. E Deus está falando: tem coisas que eu vou permitir que você ouça ou não. Mas não é porque eu não te amo. Não é porque eu te esqueci. É porque às vezes Deus ministra no meu coração que Ele vai lançando corda, uma corda. E a gente às vezes só vai, só se chega quando Deus permite um vale. E o permitir do processo difícil, de enfermidade, luto, perda, não é da vontade de Deus. Mas Deus não quer que ninguém se perca. E se nós não estamos debaixo da presença dEle como Ele quer, não tem como Deus operar na minha e na sua vida. Porque se nós estivermos lá fora, o inimigo vai ganhando legalidade para agir na nossa vida. E por mais que Deus queira fazer, Ele não faz. Então Deus está falando: você não entrou aqui nessa noite em vão. Eu te trouxe aqui. Eu te trouxe aqui. Mas eu requero de ti um posicionamento. É noite de você entender que não é do teu jeito. E enquanto eu e você ficarmos ensinando Deus, nós vamos ficar como aquele povo que foi tirado do Egito, levado por Deus por mãos fortes. E Deus permitiu um deserto. Ali era apenas alguns dias. Ficaram por 40
me chama a atenção, já vou finalizar, é que Moisés, eu estou fugindo um pouco aqui, que Deus está falando, ele nem tinha culpa daquele povo ser tão blasfemador, mas ele era o responsável por guiar aquele povo. Moisés nem entra na terra prometida. Sabia que muitas das vezes, quando eu e você somos desobedientes ao mandato de Deus, não entra nem eu nem você, nem você, nem eu, nem a nossa casa nas promessas do Senhor. Porque Moisés não entrou por causa do povo murmurador. Ele teve que ficar junto ali por 40 anos ali no deserto com eles. Mas Deus levanta um sucessor, Josué, no lugar de Moisés. E ainda assim aquele povo, eles entram na terra prometida e logo depois eles se esquecem de tudo que Deus fez por eles. Começam a levantar libações a outros deuses, adorar outros deuses, prostituir-se. E ali começa a perder as suas esperanças, morrem espiritualmente. Mas ainda assim Deus não desiste do povo. Mas existe uma palavra que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Mas é se o meu povo, porque eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e comigo. Não há mais tempo de ficarmos cocheando em dois pensamentos. A trombeta pode tocar. Jesus pode chamar eu e você de uma forma individual. E por causa de uma noite, de um dia, de um processo, a gente perde a nossa salvação. Então, irmãos, nunca é tarde para recomeçar. Mas nós temos que esperar em Deus e entender que há algo que se chama vida e morte. E a vida e a morte está sob o controle de Deus. E se Deus chamar eu e você hoje, será que nós vamos ser como aqueles que Jesus diz, que diziam assim: mestre, então logo eu profetizei, eu preguei, eu expulsei demônios, eu fiz, mas Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque, irmãos, dons não salva ninguém. Dons não salva ninguém. Saber pregar não salva ninguém. Saber louvar não salva ninguém. Se vestir de crente, aparentemente, trazer uma Bíblia nos braços não salva ninguém. O que salva é aqui dentro. E a palavra dele diz assim: que eles são os corações e calcinhos, para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Então não brinques com Deus. Assim como essa palavra está sendo ministrada para vocês, também está vindo de encontro à minha vida. E a ordem é: não brinque. Veja como estão tocando na presença do Senhor, porque ela é santa. Não se esqueçam dos atributos de Deus. Ele é amor e justiça, fogo consumidor. Ele não é açougueiro, não, irmãos. Ele não quer só um coração bonzinho, não. Ele quer um coração que se arrepende, um coração que entende que nós temos que nos converter verdadeiramente e todos os dias buscar na presença dele. E não estou falando aqui que eu sou melhor do que vocês, não. Estou dizendo aqui que a gente tem que se santificar todos os dias, orar todos os dias, buscar todos os dias. Não é um dia eu oro, o outro dia eu não oro, um dia eu faço jejum, aí daqui 2 anos eu faço de novo. Não, é você orar incessantemente. Ora de dia, faça como Daniel, ore pelo menos 3 vezes ao dia. E algo aqui para finalizar. Você quer receber resposta de Deus? Fale com Ele pelo menos uma semana. É uma estratégia que Deus me deu para falar todas as vezes que eu tenho oportunidade. Não seja um crente 6 horas, ora por mim, não. Ore também. Às vezes a gente não conhece Deus porque não ora. Porque Ana, ela chorou amargamente aos pés do Senhor. Quando ela quis receber o milagre dela, ela não foi contar para ninguém. Ela foi chorar aos pés do Senhor com amargura de alma. E ali ela recebe o milagre dela. Só que a diferença de Ana é: ela volta e cumpre o voto que ela fez com Deus. E nós temos que entender: lançamos algo na mão de Deus, cumpra com o que você prometeu. Não prometa algo para Deus que você não vai cumprir. Ah, Senhor, eu vou para a igreja. Se o Senhor fizer isso, eu vou. Aí Deus faz e você não vem. Cuidado. Não estou destilando palavra para ninguém, é só o que Jesus está mandando eu falar. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Amém, irmãos? Agradeço a Deus por essa rica oportunidade.
que lhe foi dado. Eu não tenho nada aqui para entregar para ninguém, porque eu não faço nada. E Jesus não mandou falar nada. Amém? É só que Ele estava visitando a saúde de alguém aqui nessa noite. Porque o que Deus requer de você é oração e busca. Entra no quarto, fecha a tua porta em secreto e fala com o teu pai. E o teu pai te ouvirá. Aprenda a ter intimidade com Ele. Aprenda a falar com Ele. Aprenda a gostar de falar com Ele. É difícil, é complicado você ficar ali alguns minutos orando, mas é necessário. Sem mudança não há processo, senão se Deus vai fazer, não. Tem que haver posição. O céu age assim quando eu e você reagimos. Agora, se ficarmos só paralisados no processo e não reagirmos, Deus não vai reagir. Ele quer ação para haver reação. Amém? E aqui eu agradeço a Deus por essa